Você sabe o que é globalização em política internacional? Não sabe? Bom, apesar de ser um conceito recentemente elaborado, a sua ocorrência é bem antiga. A maioria dos cientistas sociais marca o seu início no final do século XV e início do século XVI, quando os europeus iniciaram o processo de expansão colonial marítima. Com isso, é possível perceber que a globalização não é um fato repetido e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo. A globalização é um termo que foi elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional. A globalização, ela se caracteriza pela união do mercado mundial através de blocos econômicos e a desaparição das fronteiras comerciais entre seus membros. A marca mais visível da globalização talvez seja no campo dos meios de comunicação. A televisão, o telefone já cumpriram este objetivo, mas com o advento da internet e dos celulares inteligentes, esse papel foi ampliado. Por isso, vemos como a informação agora é instantânea e próxima se estamos conectados a uma rede. Bom, você já percebeu que o intuito aqui é encurtar as distâncias, facilitando as afinidades culturais e econômicas, posto que estabelece a conexão entre os países e as pessoas de todo o mundo. Nesse sentido, as instituições financeiras, bancos, casas de câmbio criaram um sistema eficaz para beneficiar a transferência de capital e comercializar ações em escala mundial. A política internacional é uma parte de um sistema mais amplo e complexo de relações. As relações internacionais, ciência e campo de estudo central. Abarca as relações políticas, econômicas, culturais, sociais, históricas, geográficas e tantas outras entre os países. A política internacional está na luta pelo poder entre os países, na busca da hegemonia e controle de tecnologias, de recursos, de território e outras coisas. E também temos a recomendação desse livro, chamado Por uma Outra Globalização, de Milton Santos. Ele nos propõe 3 espécies de globalização e considera a existência desses 3 mundos num só. O entendimento de como seriam esses mundos passa pela compreensão do que é globalização. E por isso, o autor identifica os mundos de acordo com a percepção, com a realidade e com a possibilidade. O primeiro seria o mundo que percebemos. A globalização como fábula exige um certo número de fantasias. A máquina ideológica faz crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. Um mercado avassalador, dito global, é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta, através da disposição cada vez maior de mercadoria para o consumo, quando na verdade as diferenças locais são aprofundadas. Podemos indagar se não estamos diante de uma ideologia maciça, segundo a qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações. O segundo seria o mundo real. A globalização como perversidade. Para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego se torna crônico, a pobreza aumenta, novas enfermidades se instalam, a modalidade infantil permanece, a educação de qualidade é cada vez mais inacessível e o consumo é cada vez mais representado como fonte de felicidade. A perversidade sistêmica está relacionada à adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. E o terceiro seria o mundo como possibilidade, uma outra globalização. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa. No entanto,
Essas mesmas bases poderão servir a outros objetivos, se forem postas ao serviço de outros objetivos, e se forem postas ao serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Para ajudar a contextualização do nosso trabalho, escolhemos duas músicas que falam do mesmo assunto, mas em épocas diferentes. Escolhemos a música Geração Coca-Cola, da banda Legião Urbana, que o autor é o Renato Russo e ela foi escrita no ano de 1985. Escolhemos também outra música, que é a Globalização, do autor Guilherme Durans, que ela foi escrita depois de 2010. Quando nascemos fomos programados a receber de vocês. Nos empurraram com os enlatados USA 9 às 6. Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial. Mas agora chegou nossa vez. Somos os filhos de Valturis em cima de vocês. Somos os filhos da revolução. Somos porque sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhãs tem um jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa. E aí então, vocês vão ver suas crianças derrubando reis. Fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. Na bolsa de valores, ações pra todo lado. O norte evoluiu, o sul tá atrasado. Produto estrangeiro em prateleira nacional. A galera não importa, o que importa é o capital. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei, tá tudo mal. A galera não importa, o que importa é o capital. Vinho francês, charuto cubano, terno italiano, iPhone americano. Vamos produzir que a galera tá com... O que nós podemos perceber é que de uma música para outra existe um tempo de mais de 20 anos de diferença. E as duas músicas, elas abordam o mesmo assunto em épocas diferentes, mas elas transmitem o mesmo conhecimento. Elas transmitem que realmente nós precisamos questionar. Nós não podemos aceitar simplesmente tudo que é imposto a nós sem o questionamento. E elas estimulam, nesse caso, especificamente o questionamento sobre a globalização, né? O porquê ela é importante, o que trouxe de bom, o que trouxe de ruim, como podemos utilizar a globalização de uma maneira correta. Na letra da música Geração Coca-Cola, nós conseguimos compreender que ela fala muito, né, sobre os Estados Unidos, né? Ela fala também que nós fomos programados, que a nossa educação nos programou a receber tudo que viesse de lá, sem a gente questionar se seria bom ou ruim para nós. E também ela tenta demonstrar que um dia a gente vai aprender, que um dia a gente vai entender que a gente tem o poder de decisão, de decidir o que quer receber, o que quer aceitar ou não. E também um ponto que eu acho bem interessante é que ela faz a gente questionar se tudo o que aparece nas mídias, né, se é verdade ou não. Qual é a intenção por trás daquela reportagem? Qual é a intenção por trás daquela notícia? A letra da música Globalização, ela teve uma diferença, né, de quase 30 anos da letra de Geração Coca-Cola, mas o que nós podemos perceber é que pouca coisa mudou desse tempo, né? Que o que continua sendo estimulado é o alto consumo, né, de produtos importados, desvalorizando produtos nacionais, desvalorizando a nossa cultura e valorizando a cultura somente dos outros países, não estimula, né,
a nossa educação como a educação do questionamento, não é como a educação imposta, né? O nosso governo, nossos políticos, a nossa sociedade, eles não querem adultos pensantes, adultos questionadores. Eles querem pessoas que pensem dentro da caixinha conforme o que eles querem induzir o nosso pensamento. Então, resumindo, as duas músicas, elas querem transmitir para toda a população que é preciso questionar sempre. Olha, nesses meses aí de coronavírus, é uma nova realidade, muita gente tem se perguntado até que ponto a globalização facilita a disseminação de pandemias e provocou o caos que o mundo enfrenta agora. Como um vírus de origem na China pôde chegar tão rapidamente em partes distantes do planeta? Esse é o assunto que a gente aborda agora com o pesquisador do Núcleo de Relações Internacionais da USP, Deleon Peta. Deleon, a globalização é a grande culpada, então, pelo coronavírus? Oi, Jonathan, tudo bom? A globalização ela tem uma importância muito grande nisso, no sentido de que, ao aumentar a mobilidade das pessoas e das mercadorias, acabou incentivando essa epidemia. Mas eu colocaria muito mais um outro fator, que é o surgimento das megacidades, como um fator mais determinante nisso. Porque tudo aponta que nas próximas décadas, cada vez mais nós teremos cidades acima, consideradas muito grandes, né? Principalmente essas megacidades, são cidades que têm acima de 5 milhões de pessoas. E devido ao espaço, o confinamento ser muito grande, tudo indica que elas vão ser também um grande vetor de epidemias no futuro. E é o que a gente tem visto, por exemplo, no Brasil, São Paulo é a disseminação, aliás, o epicentro do coronavírus, e Nova York, nos Estados Unidos, que também hoje registra a maioria dos casos, né, Deleon? Sim, exatamente. E assim como mesmo Wuhan também, Wuhan tem mais pessoas até do que a cidade de Nova York. E até desmistificando um pouco das fake news que nós vimos outros dias, Xangai, Pequim, que também são mega cidades, também foram atingidas. Então, é uma somatória de fatores, né? Essas mega cidades com esse processo de globalização que já vinha, no caso, o processo de globalização, durante algumas décadas já, e essas mega cidades que cada vez vão ser o futuro da humanidade, é o que tudo indica. Globalização. O mundo era muito grande. Eu nunca soube o quanto. Só sabia que era grande, lá em muitas direções. Lá para as bandas das Américas, lá para as bandas da Europa, lá para as bandas do Oriente. É no Oriente o Japão? Mas o mundo encolheu com a globalização. Ele ficou tão pequeno que cabe na televisão. Sentado na minha sala, eu conheço o mundo inteiro, sem precisar gastar dinheiro e nem voar de avião. Eu vejo o mundo todinho, só vendo televisão. Fui a safari na África, fui a Marrocos, Egito, fui a Paris, que emoção. Fui às muralhas da China, a Itália, Angola e Argentina, só vendo televisão. Viajei o mundo inteiro, meu país e o estrangeiro. Sei até quem tem dinheiro, se é honesto, se é ladrão. Conheço artistas, banqueiros, papa, bispo, macumbeiro, marginal rico e bicheiro, só vendo televisão.